Tem como você pagar menos imposto de renda ainda esse ano, eu vou te mostrar como. A gente vai falar do PGBL, vai chegar no final de ano, todo mundo começa a falar desse tal de PGBL, o que é isso? Que dá para eu pagar menos imposto de renda, e normalmente quem está tomando aquela batida lá do leão, né, tá tomando aquela mordida, que lembra do PGBL no final do ano, e aí tem que fazer conta para ver se vale a pena ou não. Vou te mostrar o que é isso na prática, mas antes, já curte, compartilha, esse negócio todo de YouTube aí ajuda muito a gente que está criando conteúdo aqui, beleza? Se você não conhece o canal, assiste o vídeo lá no final. Se você gostou, você dá o seu joinha aí e segue também, porque muita gente que assiste aqui ainda não segue, já dá essa moral. Tranquilo? Vamos lá então. A primeira coisa é o seguinte, quando você vai fazer o seu imposto de renda, você tem dois modelos que você pode escolher. Se você não faz o imposto de renda, normalmente seu contador que faz, talvez você nem saiba disso. Mas o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu imposto de renda e olhar lá se ele está no modelo completo ou simplificado. Se você faz no modelo simplificado, esquece o PGBL. Não faz sentido. A questão é, o simplificado, ele não gera esse abatimento de previdência da mesma forma que ele não pega os abatimentos de dependentes, despesa médica, despesa de educação, etc. Então ele tem aquele desconto padrão do simplificado e pronto, acabou. Para quem faz no modelo completo, aí sim cabe a análise. Cabe a análise aqui para ver se usa o PGBL ou não. Vamos começar entendendo o que é esse tal do PGBL, o que ele faz. PGBL nada mais é do que um fundo de previdência. Eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, se você quiser entender, comenta aí que você me ajuda também a incentivar aqui o engajamento, mas comenta aí que você quer entender o que é previdência. Previdência são fundos de investimento que têm tributações específicas, tá? Eu não vou detalhar aqui, entrar no mérito de VGBL, PGBL a fundo, mas basicamente o que você tem que entender? O PGBL, ele abate a sua renda tributável no modelo completo lá do imposto de renda. Então, se você quer fazer uma previdência e você está lá no modelo simplificado do IR, você não vai fazer PGBL nunca, tá? Mas se o seu modelo é um modelo completo, cabe estudo. Basicamente aqui, a forma de tributação nesses fundos, ela muda. O VGBL, você vai ser tributado quando você for resgatar a sua previdência sobre o que você ganhou. O PGBL, ele vai ser tributado sobre o montante todo, independente se você ganhou ou não o dinheiro. Então, se você colocou, por exemplo, 100 mil reais e virou 110, no VGBL vai ser tributado o imposto de renda devido lá, que aí vai depender se é progressivo, regressivo, etc., sobre os 10 mil. No PGBL vai ser tributado sobre os 110. É isso que você precisa entender. Qual que é o ponto aqui? Por que eu falei que Previdência é um fundo de investimento? Que se chegar ao final desse vídeo, você fez sua análise e falou, vou fazer um PGBL para pagar menos imposto, procura um fundo bom, procura um fundo que vai ser legal, que vai te dar uma rentabilidade boa. Não vai fazer em qualquer banco aí que você tem conta, principalmente, né, nos principais bancos, tem previdência ruim adoidado, inclusive PGBL. Então, se você for utilizar essa ferramenta, se você não tiver ninguém te assessorando, igual a gente faz aqui na Sinai, que olha para os nossos clientes, como a gente não tem bandeira, né, não é vinculado a nenhuma instituição, a gente olha no mercado todo e busca os melhores fundos. Simples assim. Se você não quer fazer isso com alguém te auxiliando, busca um fundo bom. E esse fundo vai ser no modelo do PGBL, que aí você vai conseguir ter o abatimento. Então, esse é o primeiro alerta que você tem que ter aqui. Se você for fazer o PGBL, coloca num fundo decente, combinado? Segundo, o que isso faz efetivamente, Guto? Eu não tenho ideia. O que é esse abatimento? Vem comigo para a tela aqui que vocês vão entender. Aqui basicamente é o simulador da Receita Federal. Você vai jogar lá a sua renda tributável, a sua realidade, e você vai ver
se vale a pena ou não fazer o PGBL. Quanto que você vai economizar, se vai economizar, se não vai. O que é que o PGBL faz no seu imposto de renda? Por que você paga menos no IR ali naquele ano? Porque quando você for resgatar lá, você vai pagar sobre o montante todo, como eu disse para vocês. Mas vamos supor que a pessoa aqui, por exemplo, ela ganhou 300 mil reais no ano. A regra do PGBL, volta para mim aqui que é importante falar isso. A regra do PGBL, você pode utilizar até 12% da sua renda tributável para fazer o PGBL. Então volta lá na simulação. Quando a gente volta aqui, imagine que a sua renda tributável foi 300 mil reais, tá? Nesse exemplo que a gente está utilizando aqui. Essa pessoa, se ela for utilizar o PGBL para abatimento de imposto, ela pode utilizar até 36 mil, que são 12% desses 300. Então, repara para você ver. Se ela não utiliza o PGBL, ela vai pagar de imposto aqui, ó, devido às alíquotas que a gente tem, R$ 71.759,02 centavos. Quando ela utiliza o PGBL, e aqui a gente pode lançar em qualquer lugar, mas vou lançar aqui em outras deduções. Quando a gente coloca aqui, ó, imagina que ela aportou 36 mil no PGBL. Quando a gente lança isso, a base tributável dela cai para 264 mil reais. E aí, nessa brincadeira, o imposto que ela paga passa a ser de R$ 61.800 reais. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ó? Se ela não fez o PGBL, a base tributável dela são os 300 mil, ó, base de cálculo, 300 mil. Se ela fez, isso cai 36 mil, então abate essa renda. Por isso que você paga menos imposto. E aí um ponto importante e curioso também ao mesmo tempo é o seguinte, ó, essa pessoa que ganhou 300 mil reais, ela tem uma alíquota efetiva no imposto dela de 23,9. O que é a alíquota efetiva? É quanto efetivamente, né, quanto ela está pagando, qual o percentual da renda dela realmente está sendo para pagar imposto. Então ela está pagando 23,9% de imposto. Se ela utiliza o PGBL, essa alíquota efetiva naturalmente cai para 20,6%. Esse é o ponto aqui. É assim que o PGBL entra no seu imposto de renda e diminui o valor lá que vai fazer com que você pague menos imposto. Você pode colocar outros abatimentos também. Nesse modelo completo, você pode abater despesa com educação, com despesas médicas. Então aqui, ó, por exemplo, despesa médica. Vamos supor que você teve 2 mil de despesa médica ao longo do ano. Sua base diminuiu mais um pouco, tá vendo? Ó, diminuiu mais um pouquinho aqui, você paga menos imposto. Isso é a declaração completa. O que eu sugeriria para vocês aqui então? Você tem que entrar nesse simulador. Quem quiser, né, joga no Google aí, simulador da Receita Federal, simula quanto que você tem de abatimento, né? Se você tem dependente, se você tem filho, você pode lançar as escolas. Então, se você teve uma questão médica, você pode lançar lá também. E aí esse é o ponto, você vai ver a sua base de cálculo diminuindo e, consequentemente, seu imposto. O que você deve ter atenção? E a gente deixa isso aqui para um próximo vídeo, para a gente não alongar demais nesse aqui. Lembra que o PGBL, você paga imposto sobre o montante todo. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente pegou aqui, 36 mil reais, se a pessoa ela não tem esse investimento, ela vai realmente pegar uma grana que ela... Esses 36, as contas que a gente já fez aqui, de forma geral, na Sinai, é uma postergação do imposto para quando ela resgatar a Previdência. Entendeu? Mas,
Se ela já tem investimentos, mesmo com essa tributação sobre o montante todo, vale muito a pena usar o PGBL, porque esse dinheiro já ia estar investido mesmo, já ia pagar o imposto sobre o ganho. E aí, se vocês quiserem, comenta aí para a gente fazer outro vídeo que eu detalho como que vai ser um imposto comparando um PGBL lá no resgate, tá? E aí vai depender, né, se é a alíquota progressiva ou regressiva. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas aqui o intuito era mostrar que é possível você ter esse abatimento, mas lembra que você vai pagar um imposto sobre esse valor e pode ser uma alíquota até menor. Por exemplo, se você ficar 10 anos nessa previdência aqui, numa alíquota, né, na tabela progressiva, desculpa, regressiva, chega a 10% o imposto. Então, é muito melhor pagar 10% do que os 20 ali, 20 e poucos de alíquota efetiva que essa pessoa tem. Então, o PGBL, ele pode sim ser utilizado de forma inteligente no seu planejamento financeiro, tanto para que seja postergar ou até mesmo pagar menos imposto ao longo do tempo, né? E com isso você ter um alívio aí, já que nós brasileiros pagamos imposto demais. Se você quiser uma ajuda para entender esse caso, né, na sua realidade, vou deixar o link aqui embaixo, faz a sua aplicação, a gente faz um bate-papo de meia hora sem compromisso, com o intuito de te ajudar aí. E em troca, eu só peço ali ao final para a gente te mostrar rapidamente, em torno de 5, 10 minutinhos, como que a Sinai trabalha de forma independente, sem conflitos de interesse, cuidando verdadeiramente do seu patrimônio. Beleza? Entendeu agora o que é o PGBL? Por que você paga menos imposto? Você viu que nesse exemplo nosso aqui foi 10 mil a menos de imposto de renda no ano. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, sucesso!